Volta a abrir a sua Bíblia em Lucas 15. Queremos neste mês trabalhar um pouco com vocês um conceito. Às vezes as coisas não são tão claras, tão evidentes, e a gente precisa muitas vezes trabalhar de uma maneira por analogia, por metáforas. E Jesus foi um grande mestre no que diz respeito a isso. Suas parábolas são ricas em elementos metafóricos. Em Lucas 15, quando Jesus conta esta parábola, a parábola do filho perdido, que nós lemos na introdução do culto, ele conta essa parábola por causa de uma situação. Lucas 15, 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, para responder a essa crítica, Jesus conta 3 parábolas. A primeira é de um pastor que, tendo 100 ovelhas, um dia descobre que uma delas não está no aprisco. Ele deixa as 99 com um auxiliar e vai ao encontro daquela 100ª ovelha, a procura, a encontra e atrás de volta ao seu redil. E ali ele celebra a salvação, a restauração daquela ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola de uma mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma delas, varre sua casa e, quando encontra a 10ª perdida, fica tão feliz que chama as amigas e faz uma festa. E Jesus arremata nessas 2 parábolas dizendo: há grande alegria na presença de Deus quando os pecadores se arrependem. E não contente com essas 2 histórias, Jesus introduz uma terceira história a partir dos versos 11, estendendo-se até o 32. Jesus conta a parábola do pai. Atualmente as pessoas se ligam por esses títulos que aparecem em cima aqui na Bíblia. Esses títulos não estão no original, tá, gente? Essa parábola, ela por muito tempo foi conhecida como a parábola do pai, não a parábola do filho pródigo. O foco é o pai, não é o filho, nem o que se perdeu, nem o que permaneceu em sua casa. O foco é o pai. E quando Jesus conta a história aqui do pai e dos 2 filhos, Jesus fala de 2 lugares geográficos, evidentemente. O primeiro lugar é a casa do pai. A história começa na casa do pai. Você pode perceber que um pai tinha 2 filhos, esses filhos estavam em sua casa. No transcorrer da história entra o segundo lugar, que é a terra distante, para onde o filho mais novo foi e dissipou toda a sua riqueza. E a história acontece nessa tensão entre esses 2 lugares, a casa do pai e a terra distante. O filho mais novo sai da casa do pai, vai para a terra distante. Na terra distante ele experimenta todas as desgraças que estão relatadas ali. Ele passa fome, ele percebe que foi enganado e ele quer retornar à casa do pai. E no caminho, então, ele chega e é recebido pelo pai na casa do pai. E o filho mais velho nunca saiu da casa do pai. Sempre permanece na casa do pai, ainda que não conhecesse o coração bondoso do pai. Essa questão do filho mais velho nós vamos deixar para a próxima mensagem. Mas quero focar aqui no fato de que casa do pai é um conceito que eu gostaria de apresentar-lhes nesta noite. Em João 14, 1 e 2, Jesus começa o seu sermão de despedida. E ele diz aos discípulos: não fiquem preocupados, não fiquem turbados o coração de vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. Essa casa do pai de João 14, 1 e 2 é literal. É o lugar para onde o Senhor nos levará, onde nós viveremos eternamente com Ele. Esta é a casa do pai no sentido literal. Mas aqui nessa parábola, a casa do pai aparece em maneira figurada. E o que caracteriza a casa do pai? Eu quero chamar a atenção de vocês antes de entrar propriamente no sermão. Isso é um preâmbulo do sermão, ok? Que
Casa do Pai é o lugar onde o Pai está. É a presença do Pai que torna o lugar casa do Pai. E se eu estou dando uma aula sobre isso, imediatamente um aluno ergue o dedo e diz: mas Deus não é onipresente? E eu digo para ele: sim, com certeza Deus é onipresente. Porém, apesar de ser onipresente, a Bíblia reconhece que em alguns lugares, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, a presença de Deus, ela é mais intensa, ela é mais percebida, ela é de alguma maneira especial, porque aquela presença ali naquele lugar traz salvação, transformação e restauração. É claro que Moisés sabia que Deus era onipresente, mas quando ele chega diante da sarça ardente, ele percebe que Deus está ali. E está ali de uma maneira tão intensa como se não tivesse em nenhum outro lugar. E aí a voz que ele ouve é: tira as sandálias dos seus pés, o lugar é santo. O lugar é santo porque o Deus Santo está naquele lugar. E casa do Pai é onde o Pai está. Se você ler a parábola, você vai descobrir que o Pai não sai da casa do Pai. Enquanto a ovelha se perde, o pastor vai ao encontro da ovelha. A dracma que é perdida, a mulher varre a casa e encontra ela. Quando você lê a história do pai, o pai não vai ao encontro do filho. O pai não vai na terra distante. O pai permanece na casa do pai, é o filho que sai da casa do pai e a casa do pai retorna. Casa do pai é o lugar onde está o pai, dentro deste contexto parabólico. Mas eu quero ampliar um pouco mais para que vocês entendam o que eu quero oferecer-lhes como uma reflexão. A casa do Pai é o lugar não somente onde está o Pai, mas onde também está o Filho. Pois onde está o Filho, aí também está o Pai. Jesus disse: eu nunca estou só. João 16:32. O Pai está sempre comigo. Num lugar unicamente o Filho esteve sozinho, foi na cruz. Quando ele clama ao Pai: por que me desamparaste? Aquele é o único lugar onde o Pai não estava com o Filho, porque ali o Filho estava recebendo os nossos pecados. E ele experimentou o abandono de Deus, mas sempre o Filho teve ao seu lado a presença do Pai. E o Filho recebeu o Espírito. Então a casa do Pai é o lugar onde está o Pai, está o Filho e também está o Espírito. Pois essa trindade está sempre junta. E quando nós, filhos, nos reunimos em torno do Pai, do Filho e do Espírito, ali onde estamos reunidos é casa do Pai. Hoje à noite, por exemplo, nós estamos aqui, este lugar é um lugar comum. É aqui o lugar onde eu venho segunda, terça, quarta, o Erlon também vem. E é um lugar comum, mas quando nós nos reunimos como igreja, como filhos do Pai, em torno do Pai, do Filho e do Espírito, este lugar se torna a casa do Pai. Mas quando você vai lá no grupo pequeno, quando o grupo se reúne, por exemplo, na casa do irmão André, e lá eles se reúnem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até aquele momento a casa era a casa do André, mas a partir daquele momento ali é a casa do Pai. Quando muitos de vocês vão à casa do Beni, e reúnem-se lá na casa do Beni, e a casa do Beni já era do Beni e tornou-se casa do Pai. Quando você em sua casa, você e sua esposa, você e seus filhos, se reúnem ali no intuito de ler a palavra, de orar, de conversar, de ter uma comunhão em torno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali é casa do Pai. Porque o que caracteriza a casa do Pai não são 4 paredes, não é um escrito lá fora com o nome igreja, congregação, ou seja lá o que for, é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero falar sobre algumas características da casa do Pai. Porque às vezes nós falamos igreja e a coisa fica um tanto difusa, confusa muitas vezes. Porque ultimamente, não só ultimamente, já há um bom tempo, as pessoas estão associando a igreja ao aspecto institucional. Não a esta realidade mística, a essa realidade espiritual da presença dos filhos ao redor do Pai, do Filho e do Espírito, sendo então verdadeira igreja.
E aí então temos o conceito de igreja reunida, igreja dispersa, quando nós estamos reunidos, 2 ou 3, em nome do Senhor Jesus, ali Ele está no meio de nós, e onde está o Filho, também está o Pai, também está o Espírito Santo. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo. E por que a casa do Pai é o melhor lugar do mundo? Porque a casa do Pai é o lugar onde o Pai está. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo porque na casa do Pai está o Filho. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo porque o Espírito está na casa do Pai. E por fim, a casa do Pai é o melhor lugar do mundo apesar dos filhos. Não é por causa dos filhos. E quando eu falo filhos, eu falo em relação a todos nós. É apesar de nós, a casa do Pai ainda continua sendo o melhor lugar do mundo por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu quero falar nesta noite especificamente agora, entrando no sermão, sobre casa do Pai, lugar de perdão e aceitação. Primeiro vamos falar sobre perdão. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Nós vamos andar com Jesus. Lembrem-se, onde está o Filho, aí está também o Pai. E onde está o Filho, aí está o Espírito. E onde está o Pai, o Filho e o Espírito, aí é casa do Pai. Mateus 9, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia nos diz assim: entrou Jesus num barco e atravessou o mar e foi para a sua cidade. A cidade é Cafarnaum. Ele viveu nessa cidade boa parte da sua vida. E alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. A casa do Pai é um lugar de perdão. Irmãos, o perdão, ele é fundamental. É a bênção das bênçãos. No Salmo 32, o salmista diz assim: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Ele usa a palavra hebraica kippur, que significa que o pecado é coberto pela graça de Deus. Cujo pecado é coberto, cuja iniquidade é perdoada. Há uma bem-aventurança no perdão. E a diferença que há entre nós, filhos de Deus, que nos encontramos na casa do Pai, em relação a todos os demais, é que, tanto quanto eles, nós somos pecadores, mas nós experimentamos o perdão do Pai. E aqui 4 homens levam um paralítico na intenção de Jesus curá-lo. E quando desce num lençol aquele homem, Jesus olha para ele e ao invés de dizer assim: seja curado, Jesus diz para ele assim: filho, tenha bom ânimo, os teus pecados foram perdoados. Isso causou uma indignação muito grande. Aquelas pessoas ficaram alvoroçadas, começaram a dizer: esse homem está blasfemando, como ele pode perdoar pecados? E Jesus lhes faz uma pergunta bem simples: o que é mais fácil? Eu dizer, perdoados são os seus pecados, ou eu disser, levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo ao paralítico, levanta e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem se levantou, andou, e o verso 8 diz: vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Os escribas não estavam errados. Eles ficaram dizendo: quem pode perdoar pecado além de Deus?
E aí então, ou Jesus é Deus e pode perdoar pecados, ou ele está cometendo uma grande blasfêmia. Mas quando eles dizem só Deus perdoa pecados, eles estão falando uma verdade que Miqueias, o profeta do Antigo Testamento, no capítulo 7, verso 18 e 19, já havia dito com extrema clareza. Nestes versículos ele pergunta assim: quem é semelhante a Deus, que perdoa pecado, que esquece a transgressão, porque tem prazer em mostrar amor. Eu estava assistindo uma entrevista do reverendo Caio Fábio e o filósofo, agora esqueci o nome do filósofo. Eles estavam numa entrevista e o reverendo Caio Fábio lamentavelmente sugere que nós abandonemos o Antigo Testamento. E nessa fala dele, ele diz que o Antigo Testamento não tem muito a transmitir-nos, porque apresenta-nos um Deus que não é um Deus amoroso. Olha o versículo. Acho que ele não leu esse versículo ali, né? Tem prazer em mostrar amor. Deus ama perdoar. Por isso, irmão, nós precisamos tomar um cuidado imenso. Imagina que eu vejo alguém cometendo um pecado. Imediatamente eu já saio afoito, querendo justiça, que haja punição e coisa parecida. Mas eu não vi. E pode bem ser que aquela pessoa que cometeu aquele pecado, imediatamente convencido pelo Espírito Santo, fez uma oração ao Pai e disse: Pai, eu pequei, me perdoa. E aí estou eu a julgar o servo alheio, estou eu a condenar alguém a quem Deus não condena mais. O verso 19 de Miqueias 7 diz assim: Tu calcarás aos teus pés os nossos pecados, pisarás sobre eles e os lançará nas profundezas do mar. Isso é coisa tremenda, né? Meu pastor dizia, ele coloca uma plaquinha assim: proibido pescar. Não é para mexer. Perdoado está perdoado. Mas Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse assim: vocês orarão ao Pai e vocês pedirão perdão pelos pecados de vocês. Mas essa é a única petição condicionada na oração conhecida como Pai Nosso. Pois ele diz assim: e vocês dirão, perdoa-nos como também temos perdoado. Porque quando nós entendemos que a casa do Pai é um lugar de perdão, nós nos alegramos. Ser perdoado é muito bom. Só que quando você é perdoado, acredite, você não pode não perdoar. Em Mateus 18, a começar dos versículos 21 em diante, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus disse para o Pedro: Pedro, te digo 7, 70 vezes 7. Há uma antiga canção que diz assim: 70 vezes 7 é mais uma vez. Lembre-se, 70 vezes 7 não é 490, é mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. E para ilustrar isso, Jesus contou uma parábola. Nos versos seguintes ele diz assim: havia um homem que devia uma grande fortuna. E não tendo como pagar, ele foi levado ao seu credor, e o credor disse: pague-me o que me deve, senão serás preso. E ele suplicou e disse: tem misericórdia de mim. Então aquele credor perdoou-lhe a dívida impagável.
E acabando de ser perdoado daquela dívida impagável, ele encontra uma pessoa que lhe devia quase nada. Bate nessa pessoa, prende. E a notícia chega ao antigo credor, que o chama e diz: o que você fez? Não é difícil interpretar essa parábola, irmãos. O credor é Deus, o primeiro credor. E nós somos aquele que deve a imensidão incalculável. E Deus nos perdoa em Cristo Jesus. E aí qual é a expectativa deste Deus perdoador? É que nós também nos tornemos perdoadores como Ele nos perdoou. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo disse que nós devemos imitar Deus. Sejam, pois, como filhos amados, imitadores de Deus. Como é que eu imito Deus? Se Deus me perdoou, eu devo ser um perdoador. E assim, então, a casa do Pai se torna não somente um lugar onde o Pai perdoa, mas onde os filhos se perdoam. Onde o perdão é nota corrente. É a moeda que corre entre nós. A aceitação do outro. Porque nós fomos aceitos também graciosamente por Deus. Mas vamos deixar Cafarnaum, quero levá-los a Jerusalém. Vão comigo em Lucas 7, para a casa de Simão, o fariseu. Não vou ler o texto todo, começa no verso 36. Jesus foi à casa de um fariseu chamado Simão. E quando chegou lá, inclinou-se à mesa. E de repente, uma mulher, uma pecadora conhecida na cidade, uma prostituta, veio por trás e chegando-se aos pés do Senhor, chorava aos seus pés e ungiu os seus pés com um perfume precioso. E não tendo uma toalha, enxugava os pés do Senhor com os seus cabelos. E os circunstantes começaram a perguntar assim: o que é isso? Como pode? Será que ela está seduzindo Jesus? E Simão, em seu coração, pensou consigo: se esse homem fosse um profeta, ele saberia que esta mulher que está tocando nele é uma pecadora. Mas Jesus, sabendo o que ele estava pensando, porque Jesus é profeta, falou para o Simão: Simão, quero te contar uma historinha. Tinha um homem que ele tinha 2 devedores. Um devia para ele assim algo próximo em termos de uns 500 denários. Um denário é um dia de trabalho de um trabalhador normal, braçal. Então você pega os R$900, divide por 30, é esse valor, ok? 500 disso. E havia um outro que devia 50 dias de trabalho. Então pense aí, deviam mais ou menos 1.300, o outro devia uns R$13.000. E o credor perdoou os 2. Jesus pergunta: qual dos 2 vai amar mais? Se sou eu, esse que está devendo 13.000, eu vou encher de beijo esse credor. Vou me tornar um devoto dele. E aí então o Simão diz: eu creio que o que foi mais perdoado. E Jesus então disse: Simão, você é um cara inteligente. Olha para essa mulher. Alguns intérpretes fazem a seguinte associação. Eles acreditam que Lucas 7 é posterior a João 8. Em João 8, os fariseus encontram a mulher flagrada em adultério. Levam para Jesus para ser julgada. E Jesus perdoa aquela mulher.
E aí, ato contínuo, naquela noite ele vai à casa de Simão. E esta mulher perdoada por ele é a que aparece aqui no relato de Lucas 7. Talvez. Então Jesus se volta para a mulher e diz para o Simão: está vendo essa mulher, Simão? Você não me honrou, você não lavou os meus pés, você não me beijou. Esta mulher está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Essa mulher ungiu os meus pés. Ela seca os meus pés com os seus cabelos. Por isso eu digo a ela: seus muitos pecados foram perdoados. A casa do Pai é o lugar de perdão. Jesus tem imenso prazer em perdoar. Ele veio morrer na cruz para perdoar pecados. Ele disse aos discípulos, ao tomar o cálice em sua mão, ele disse assim: isto é meu sangue derramado para a remissão dos pecados. Aonde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ali há pleno perdão. Qualquer pecador arrependido poderá dizer ao filho: lembra-te de mim. E o filho imediatamente perdoará todos os seus pecados. A casa do Pai é um lugar onde os perdoados perdoam, onde aqueles que experimentaram o perdão de Deus se tornam extensão do seu perdão aos que também são por Deus perdoados. Em segundo lugar, a casa do Pai é um lugar de aceitação. Vamos continuar em Jerusalém, só que agora nós vamos para os arredores do templo. João capítulo 9. Jesus está nos arredores do templo e ele então vê um cego. Este cego, capítulo 9, versículo 1. Este cego era uma paisagem. Você sabe como uma pessoa vira uma paisagem? Alguém fala assim: ó, vamos nos encontrar lá na entrada de Jerusalém, aquela onde tem um cego que fica lá mendigando. E esse cego estava ali já há um bom tempo. Mas Jesus o vê. E os discípulos, ao invés de ver um cego, um homem necessitado, eles viam uma questão filosófica: quem pecou? E Jesus, que é muito gentil, né? Respondeu assim, tranquilamente, falou: não ele, nem o pai dele. É para que se manifeste nele a vontade e a glória de Deus. Então Jesus cospe no chão. Faz lodo. Pega aquele lodo e põe nos olhos do cego. E diz para ele: vai ao tanque de Siloé e lave-se. E quando aquele homem vai ao tanque de Siloé e se lava, ele vê. E o texto diz que Jesus tinha ido embora. E era sábado. E aquele homem então pega ali a sua maca, o lugar onde ele estava deitado, ele está carregando, e os fariseus veem o quê? Um homem carregando uma maca no sábado. E aí começa a interrogá-lo: e aí, o que você tem a dizer sobre isso? Ele diz: eu não tenho nada a dizer, eu era cego, agora eu estou vendo, é só isso que eu sei. Ele cuspiu no chão, fez lodo, passou no meu olho, mandou lavar, eu lavei e voltei vendo. Eu não sei o que dizer. Aí os fariseus disseram: ele é um pecador, ele não guarda o sábado. Ele falou: eu não sei se é pecador. Eu não posso dizer nada a respeito desse homem, eu só sei que ele me fez um bem. E aí discussão vai, discussão vem. Chega um momento em que eles não têm mais o que dizer. Olhem o verso 34. Qual é o resultado de toda a discussão? Os fariseus, que se achavam justos diante de Deus, disseram para aquele homem: você é nascido no pecado.
É isso que a religião diz, gente. A religião, ela trabalha muito com regras, convenções. Tem que ser assim, desse jeito, daquele outro jeito. Se não for assim, você está fora. Esse é o padrão religioso. Você é nascido em pecado, vai ensinar a nós e o expulsar. Os gregos têm uma palavra interessante, que é a palavra ekbalo. Literalmente é você empurrar a pessoa para fora. Empurraram-no, porta fora. E o que diz o verso 35? Jesus ouviu que o haviam expulsado e foi ao encontro dele. Irmãos, eu vou lhe ensinar uma coisa, eu quero que vocês aprendam de uma vez por todas. Quando a Bíblia foi escrita, ela não estava dividida em capítulos e versículos, tá bom? Capítulos e versículos é uma invenção já na Idade Média, que um padre bem intencionado resolveu colocar capítulos e versículos, facilitar a leitura, para que as pessoas pudessem localizar na medida em que liam o texto. Um dos maiores problemas é ler a Bíblia e ficar restrito aos capítulos e versículos. Porque João 10 é a continuação de João 9. Não tem quebra. Aí algumas pessoas lêem João 10 sem ter lido João 9 e não entendem João 10. Por que Jesus está falando isso aqui? Expulsaram o ex-cego. E aí Jesus fala para o ex-cego assim: você crê no Filho do Homem? Ele diz: quem é ele para que eu creia nele? Jesus disse: é quem está falando com você. Ele disse: eu creio, e o adorou. E logo em seguida Jesus começa uma discussão com os fariseus. E é dessa discussão que sai todo o discurso do capítulo 10, onde ele diz assim: eu sou o bom pastor. Vocês são mercenários. Vocês são ladrões e salteadores. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. De onde Jesus tirou essa ideia de bom pastor? Ele tirou do Salmo 23, evidentemente. Mas ele tirou de Ezequiel 34. Porque lá em Ezequiel 34, o Espírito de Deus, em Ezequiel, chama os líderes de Israel e diz para eles: vocês são pastores maus. Vocês não pastoreiam o rebanho. Vocês não cuidam dos que estão doentes. Vocês não dão a mínima para as que estão fracas. Vocês estão de olho na gorda, para matar a gorda e comer a sua carne. Vocês estão preocupados com a lã. Vocês não estão cuidando das ovelhas. E aí no versículo 11, olha o que o Senhor diz através de Ezequiel: eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas e vou cuidar delas. Essa promessa de Ezequiel 34:11, Jesus veio cumprir. Ele é o bom pastor que vem cuidar das ovelhas. E ele ama receber ovelhas que foram expulsas de outros redios. Esse ex-cego foi expulso. E Jesus vai lá e o acolhe. A casa do Pai é um lugar de acolhimento, de aceitação. Esse ex-cego foi recebido pelo bom pastor. E Jesus, que havia contado a parábola do pastor que, tendo perdido uma ovelha, vai ao seu encontro e a resgata.
Jesus termina a parábola dizendo assim: há grande alegria na presença de Deus quando um pecador se arrepende. Um dia nós, como este ex-cego, vivíamos na escuridão, como disse o profeta Isaías, apalpando ao meio-dia. Mas a luz brilhou e nós encontramos Jesus Cristo. Há uma canção no Cantor Cristão, eu cantava quando criança, que diz assim: bem longe de Deus eu andava, um pobre perdido fui eu. Pensava que fosse possível entrar minha alma no céu. Vaguei tão errante nas trevas, nem raio de luz vinha a mim. Tão triste e cansada minha alma não via salvação para mim. Mas quando eu estava no meio das trevas, bem claro uma voz eu ouvi, dizendo-me: sou poderoso para dar salvação hoje a ti. Parei, era a voz do meu mestre falando palavras de amor. Clamei: sou um pobre perdido, ó, tem compaixão, Salvador. Então me entreguei a Jesus Cristo. Feliz Ele me fez. E a todos eu vou proclamando: foi Ele quem me satisfez. Isso aconteceu com o ex-cego, isso aconteceu comigo, aconteceu com você. Mas aí então, quando acontece com outro, qual é a nossa reação? Como nós nos comportamos diante disso? Irmãos, a casa do Pai é do Pai. Se o pai estiver andando nas ruas de Valinhos e encontrar um mendigo, e encontrar uma pessoa numa situação deplorável e disser: vem para minha casa, nós, os filhos que estamos na casa, não temos autoridade para definir quem vem à casa do Pai ou quem não vem à casa do Pai. A casa é do Pai, não é minha, não é sua, é do Pai. É importante dizer isso. Um dia um pastor negro foi convidado para pregar numa igreja no sul. E o pastor que o convidou não sabia que ele era negro. Não existe raça negra, tá, gente? Raça é humana. É pigmentação de pele, nós podemos dizer que é negra, mas não é raça, não. Todos somos humanos. E este pastor convida este irmão porque ouviu uma fita de pregação dele. E aí então esse pastor, esse pregador desceu na rodoviária de ônibus. E o pastor encostou o carrinho dele para receber aquele pregador, olhou para ele e ficou assim: o irmão me desculpa, eu vou levar o irmão até um hotel, aí eu vou fazer uma reunião na igreja e depois eu volto a falar com o irmão, tudo bem? O pastor ficou meio assim, falou: não entendi, mas tudo bem. Então o pastor racista levou o pastor negro para um hotel e depois reuniu a diretoria e disse: irmão, nós cometemos um erro, nós convidamos um pastor negro para pregar no aniversário da igreja. E aí ele voltou lá no hotel e disse: olha, irmão, nós estamos aqui pagando os seus despesas de viagem, estamos lhe dando uma oferta, mas queríamos que o irmão compreenda que o irmão não vai poder pregar na igreja. Aí, percebendo que rolava um racismo, aquele pastor olhou para o outro e disse assim: qual é a razão mesmo, irmão? Aquele pastor disse: é que a nossa igreja ela é majoritariamente branca, para não dizer totalmente branca, e ela não aceitaria de bom grado um pastor negro ocupando o púlpito. Aquilo doeu muito no coração daquele irmão. Aí ele disse: irmão, que Deus tenha misericórdia de você e da sua igreja. E aí depois que aquele pastor foi embora, o racista, aquele pastor negro ajoelhou-se em sua cama e disse: pai,
que é isso? E o Espírito Santo disse ao coração daquele pastor: fica tranquilo, querido. Nem eu vou lá. Não se preocupa não. Isso não é só com você não. É comigo também. Nós precisamos aprender, queridos, que o Pai aceita quem Ele quer. Um dia estávamos fazendo evangelismo em um lugar, uma bocada terrível. E aí então um rapazinho recebeu Jesus. E esse rapazinho não sabia, mas ele estava com um colar com um símbolo de nova era, um símbolo de bruxaria. E aí aquele rapazinho veio à frente, nós oramos por ele, ele recebeu a Jesus. E aí então, tendo feito a oração, o pastor foi, enfiou a mão no peito dele e falou: vamos arrancar isso. Eu falei: opa, não. Mas pastor, isso aqui é um símbolo da bruxaria. Se o Espírito Santo convencer ele a tirar isso, deixa ele tirar. Ele colocou, ele tira, você não. Deixa o Pai fazer a obra dele. Como nós reagiríamos, queridos, se uma prostituta conhecida na cidade viesse aqui ao nosso culto? Como reagiríamos se um corrupto conhecido na cidade resolvesse entregar a Jesus e começar a frequentar esta igreja? É bom pensarmos isso. Porque se estamos orando por salvação de almas, o Pai costuma salvar os piores. Nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Por fim, vamos para Atos capítulo 9. A comunidade cristã. Este é o relato da conversão de Paulo. Vou falar por alto. Saulo foi a Damasco, respirando ameaças contra a igreja. Ele estava perseguindo o caminho. Mas no caminho, o Senhor do caminho encontrou ele e encaminhou ele ao caminho. Ele se arrependeu. E Deus mudou o seu coração. Agora vejam o que está escrito no versículo 25. Desculpa, 26. Quando ele chegou em Jerusalém, depois de ter sido convertido lá em Damasco, depois de ter pregado em Damasco, tendo fugido de Damasco, ele chega a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele tenta se reunir aos discípulos. Mas todos estavam com medo dele. Com razão, né, irmãos? O homem era uma fera. Um assassino. Porque achavam que ele não era realmente um discípulo. Mas havia um homem chamado Barnabé. E este homem entendeu que se Cristo me aceitou, quem sou eu para não aceitar aqueles a quem ele aceitou? Boa pergunta, né? Porque quando Jesus me aceitou, eu era tão pecador como todos os outros que ele aceita. Ele não me aceitou porque eu era bonitinho, sardentinho, ou tinha um jeitinho assim, ou aquilo outro, isso não interessava para ele. Ele me aceitou porque ele tem prazer em aceitar pecadores e comer com eles. E aí então o verso 27 nos diz: então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco havia pregado corajosamente em nome do Senhor. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Paulo foi aceito, acolhido. Há uma versão que diz assim:
E Barnabé lhe estendeu a destra da comunhão. Barnabé abraçou ele e falou assim: eu acredito na obra de Deus em você. Um dia um rapaz chegou e falou assim: pastor, nós não podemos acreditar nas pessoas. Eu falei: olha, eu creio que nós devemos acreditar nas pessoas, e principalmente naquelas em quem o Espírito Santo está agindo. Porque eu creio na obra de Deus no coração das pessoas. Esta obra é poderosa para transformar pessoas infiéis em pessoas leais, pessoas maldosas em pessoas benignas, pessoas querelentas que brigam por qualquer coisa em pessoas pacíficas, tranquilas, calmas, pois essa é a obra do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 15, versículo 7, diz: aceitem-se uns aos outros, como Cristo nos aceitou. Eita. Aí pegou, né? Com base em que eu devo aceitar as outras pessoas? No fato de que eu fui aceito por Jesus Cristo. E quando eu fui aceito por Jesus Cristo, eu estava piolento, cheio de carrapato, cheio de ferida. Como aquela ovelha desgarrada, você também estava assim. Acredite, isso é muito real. Então, quando ele trouxer alguém carrapatento, piolento, receba da mesma maneira como Cristo te recebeu. É importante que tenhamos essa abertura, porque se nós estamos pedindo para Deus salvar as pessoas, se nós queremos que este lugar seja casa de Deus, este lugar será casa de perdão, casa de aceitação. Amém? Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Diga: Senhor, muito obrigado porque eu fui perdoado. Muito obrigado porque eu fui aceito. Ajuda-me a perdoar, a ter um coração perdoador como o teu coração, a aceitar as pessoas como fui aceito em Cristo Jesus. E assim, com certeza, este lugar sempre será casa do Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por estarmos em tua casa. Recebe-nos, perdoa-nos mais uma vez e dá-nos um coração perdoador, um coração que se abre, que aceita aqueles a quem o Senhor tem aceitado. Que não colocamos objeção para que as pessoas cheguem a Ti, mas que sejamos prontos em abraçar, perdoar, aceitar e entender que na casa do Pai há perdão para todos e aceitação a todos quantos o Senhor trouxer. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém.